Ok. Se nos situarmos no lugar daqueles que nos ofendem, vamos perceber que os nossos irmãos precisam muito mais de assistência do que de censura. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, são 8 da noite. Nós estamos no Centro Espírita Vinhas do Senhor para falar sobre o mais desafiador modelo, ou melhor, a mais desafiadora quebra de modelo que Jesus jamais propôs. Amai os vossos inimigos. Para iniciar as nossas atividades, nós vamos fazer uma prece inicial. Para os nossos amigos que se encontram em casa, nos assistindo, podem colocar, se quiserem, uma água em frente aí à sua mesa, ou local onde você estiver assistindo, para que ao final essa água possa ser fluidificada, colocando aí, de acordo com os espíritos, os fluidos que precisamos, os remédios que precisamos, para nosso ajustamento e nossa tranquilidade também, corporal e espiritual. Vamos dar início. Amado Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar a máxima, amai os vossos inimigos. Solicitamos o Teu concurso superior, por meio da espiritualidade que aqui se encontra, para que consigamos entender toda a extensão desse Teu ensinamento e que possamos também colocá-lo em prática a cada dia nas nossas vidas, nos fazendo mais felizes e seres mais próximos do nosso Deus Pai. Confiando no Teu amparo, agora e sempre, pedimos a permissão para iniciar a atividade dessa noite. E assim seja. Meus amigos, muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós selecionamos um tema que, conforme eu já disse, ele é um tema muito desafiador sobre a temática cristã. Amai os vossos inimigos, ele aparece tanto no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento também, nos Evangelhos sinóticos, no analítico de Lucas e no de João também. Ele aparece logo depois das bem-aventuranças. Quando Jesus está dando aquele sermão lá na montanha, ele fala sobre uma nova comunhão, uma nova forma de entender a legislação. E é sobre isso que nós vamos falar, entendendo o amai os vossos inimigos em 7 passos. Por que nós fizemos essa divisão? Porque o formato que Jesus propôs, ele tem que ser estratificado, ou seja, tem que ser dividido, detalhado, para que a gente possa conseguir, de uma forma prática, colocar isso nas nossas vidas, de uma forma efetiva, de uma forma que faça diferença no nosso dia a dia. Essa proposta, ela é uma proposta da Federação Espírita Brasileira, por meio do nosso amigo Saulo César Silva, que faz também o Evangelho por Emmanuel. Então a gente está trazendo essa temática aqui hoje para trabalhar ela. Basicamente, nós dividimos essa palestra em 2 partes. Vou fazer uma parte hoje e no nosso próximo encontro a gente vai terminar ele. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos reconceituar o móvel de ação dos nossos adversários, porque algumas vezes as pessoas que nos ofendem, que nos fazem mal, elas não agem por uma intenção deliberada, ou seja, de uma forma assim, totalmente direcionada. Às vezes essa pessoa está doente, às vezes essa pessoa está sob obsidiação, sob perseguição espiritual, influenciação espiritual. Às vezes ela está com uma cegueira, ou ela não consegue, melhor dizendo, ver totalmente a vida da mesma forma que nós. Então a gente vai tentar modificar esse pensamento sobre as pessoas que nos ofendem e compreendendo elas de um modo mais detalhado, mais aprofundado, a gente possa compreender a nós mesmos também e saber que nós não podemos entrar efetivamente na esfera vibracional, na esfera energética desses irmãos que nos ofendem. Vamos falar também sobre uma parte do mal que cura o bem. Ou melhor, o mal se cura com o bem. Porque todo mundo, todos nós, precisamos de educação, precisamos de orientação, precisamos de auxílio, mas então a nossa atitude diante dos nossos adversários, ela tem que ser
de ofertar o bem, de diminuir o mal e não agravar mais os problemas que essa pessoa tem. Porque esse nosso irmão que nos ofende, ele está enfermo, ele está com problemas consigo mesmo. O problema não sou eu. Se eu sou ofendido, o problema não está em mim. Prefiro muito mais ser ofendido do que ofender. Prefiro muito mais ser objeto de créditos da divindade por perdoar o meu irmão do que ser devedor para mim mesmo e para as leis do universo, ofendendo os outros. E por fim, nessa palestra aqui, vamos falar de um terceiro passo. Se der tempo, a gente fala sobre um quarto. Sobre não deixar que o adversário determine a minha conduta. Porque é muito comum que quando alguém me ofenda, quando alguém me escarnece ou me retira as possibilidades de serviço, me ofendendo, eu entre na vibração dessa pessoa e passe a responder ela na mesma medida. Nós somos assim, não é? A gente passa a responder essa pessoa na mesma medida que ela nos ofendeu. Então a gente vai tentar trabalhar esses 3 temas como um triângulo, certo? Uma base triangular, para que a gente possa nos comportar um pouco melhor diante daqueles que possam nos ofender, nos escarnecer, nos retirar as esperanças dos ideais, e a gente poder ser um pouco mais feliz, compreendendo que esses processos de ofensa e problemática do mundo fazem parte da vida cotidiana aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E que se nós compreendermos os mecanismos por quais eles acontecem, nós podemos ser um pouco mais felizes. Então vamos iniciar. Oposições. Emmanuel fala o seguinte, né? É imperioso modifique a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. E por que ele fala isso? Por que ele fala que se eu me colocar... Lembremos que da última vez que nós nos encontramos, nós falamos sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também serão perdoados, também terão seu lugar no céu. E aí nós falamos um pouco sobre aquela passagem do Boa Nova, do Humberto de Campos, em que Jesus está caminhando de Cafarnaum para Nazaré, se não me engano, e aí ele encontra uma série de adversários e os apóstolos querem entrar até em briga corporal com esse pessoal, e Jesus pede para todo mundo se retirar. Por que ele faz aquilo? Porque o suposto ofensor, a pessoa que nos ofende, que nos retira as esperanças, mesmo quando propomos coisas benéficas, essa pessoa às vezes age por grave processo de obsessão. Ela se encontra enferma e inabilitada de se comportar corretamente. Porque nós temos que respeitar que nem todas as pessoas estão no mesmo termo de entendimento que nós estamos. Às vezes o meu amigo, o meu irmão, pode ter uma determinada visão sobre a vida que lhe é mais dura por conta da própria vivência. Nós não sabemos o que a criatura viveu. Nós não sabemos as perdas que ela sofreu na vida. Nós não sabemos as intempéries da qual ela se colocou, ou melhor, que foi colocado para ela, a ponto de que nós não possamos nos colocar no lugar dele e ter um pouco de compaixão. Então, essa é uma proposição do Emmanuel, ou melhor, de Jesus, traduzida por Emmanuel. E é interessante porque nenhum de nós tem motivo para desaprovar o desajuste das pessoas, justamente porque todos nós também somos passíveis de incorrer nos mesmos erros. Quantos de nós já não criticamos alguém que tenha nos ofendido e lá na frente, na vida, numa mesma situação, porque a vida ela é interessante, ela coloca circunstâncias para nós que nos provam as habilidades morais. Então você se acha tolerante? Você se acha detentor, talvez, de paciência? A vida vai te testar nesse sentido. E quantas vezes nós não caímos? Quantas vezes nós não nos vemos decaídos e fazendo a mesma coisa que outras pessoas já nos fizeram? Então é nesse sentido de que esse mandamento, amai os vossos inimigos, nós nos coloquemos no lugar daquela pessoa que nos ofende e sabendo que nós também podemos falhar assim como ele. E, portanto, ter um princípio de compaixão nisso.
Assim, deixa eu me colocar no lugar do meu irmão. Deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa que está me ofendendo. Será que ela está passando por algum problema? Tentar compreender isso. E é interessante que ele fala o seguinte: nós podemos nos iludir a nosso próprio respeito quando não praticamos o regime salutar da autocrítica. Porque todos nós, invariavelmente, nos achamos detentores, porque às vezes estamos estudando, né? Às vezes a gente está estudando um livro do Espiritismo, o livro dos Espíritos, estamos estudando lá o Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente lê aquela parte e fala assim, não, esse aqui eu tenho certeza que eu estou bem. Isso aqui eu tenho certeza que eu, todos os dias, pratico esse ensinamento da caridade, da compreensão. Mas basta uma pequena circunstância para retirar a nossa paciência e a caridade da qual a gente havia a plena certeza de carregá-la conosco. Então a gente tem que praticar essa autocrítica. Será que eu não sou igual a essa pessoa também que está me ofendendo? Será que ela está totalmente desarrazoada também? Porque às vezes a gente está errado, às vezes uma pessoa nos repreende porque nós estamos errados, ela talvez ultrapasse o condão da educação, talvez conosco, mas nós temos que perceber também, fazer uma autoanálise. Será que eu estou totalmente correto nisso que eu fui criticado? Nesse sentido aqui, então, é que nós nos colocamos no lugar da pessoa que está nos ofendendo. Então a gente tem que refletir o seguinte: é preciso a gente desculpar para ser desculpado. Por isso Jesus fala no Sermão da Montanha de que a tradução das palavras dele quanto à misericórdia é exatamente de que quando nós nos colocamos em posição de perdão, o universo também, por meio de Deus, nos perdoa, nos desculpa mediante as nossas diversas faltas. E quantas faltas nós não temos? Nós temos que nos perguntar, porque às vezes a gente pensa mal do nosso irmão, às vezes a gente pensa em prejudicar o outro. Nós somos assim. Porque nós ainda estamos num estado que eu diria, ele é praticamente nós somos semi-modernizados. Acabamos de sair do primitivismo agora. Então é nessa temática de que nós, desculpando é que nós seremos desculpados. Entender de que o Mestre, na essência, não nos impelia tão somente a beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo em que fomos chamados para atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa. Porque se tem uma pessoa no meio do nosso grupo que começa a ofender os outros, se nós começamos a responder essas ofensas na mesma medida, é comum que essa vibração da qual eu passo a partilhar desse irmão que está me ofendendo, ou que está me retirando dos ideais, ela passa a se alastrar no meio do grupo. Tem uma frase que Emmanuel fala que é muito interessante: nós nos alimentamos dos sentimentos uns dos outros. Então, se o sentimento do meu amigo, do meu companheiro, é um sentimento salutar, de positividade, de pensamento progressivo, de fazer o bem, eu passo a sorver, por mais que eu seja negativo, por mais eu seja uma pessoa dilapidante, que destrói alguma ideia dentro do grupo, eu passo a, sem querer, me espelhar nele. A gente se alimenta dentro dessas nuvens energéticas que nós criamos a partir do nosso pensamento, positivo ou negativo. O perdão, a desculpa da ofensa, ela auxilia em muito, primeiramente, a pessoa que está perdoando, mas secundariamente ao grupo também que se espelha em você. É nesse sentido que a gente tem que tratar as oposições. Vou ler mais uma vez. Imperioso que nós modifiquemos a nossa própria conceituação em torno do nosso adversário, a fim de que se apague na nossa mente o fogo da aversão. Passando para o segundo ponto, o mal se cura com o bem. A gente tem aqui, o mal se cura com o bem.
Por que a gente fala isso? Porque perante os adversários, todas as vezes que eu me situo no lugar dos meus irmãos, que estão nos ofendendo, nós verificamos que eles precisam muito mais de assistência do que nós. Como disse no início, eu prefiro muito mais ser ofendido do que ser ofensor. Então, todos aqueles espíritos que são interpretados por nós como nossos ofensores, nossos adversários, nós temos que lembrar a primeira coisa do seguinte: eles são nossos irmãos. Nós somos todos de uma mesma família. Todos nós estamos na mesma família. Todos nós vamos alcançar o mesmo fim, que é a felicidade suprema, para estar juntos aos desígnios divinos. E eles são credores de auxílio e consideração. Se são meus irmãos, se são pessoas as quais fazem parte de uma mesma parentela, de uma mesma família espiritual, eles são credores do meu auxílio. A maldade, em muitos casos mesmo, as ofensas, elas provêm da ignorância e reclamam assistência educativa. Vale muito mais eu me colocar em posição de auxílio, de suportar essas ofensas, para que nós possamos também, tolerando os nossos irmãos, sermos tolerados. Ele fala aqui mais uma questão que faz muito sentido. Ele fala o seguinte: ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, como ninguém também sente prazer diante do vizinho que a moléstia perturba. Assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Quando nós nos colocamos em posição de ajuda, nós também somos auxiliados. Ninguém, por óbvio, se sente bem com pessoas ofendendo a você, te retirando os ideais. Mas quando nós nos colocamos nessa posição de auxílio e passamos a enxergar essas pessoas como enfermos, nós conseguimos identificar qual é o remédio que nós temos que dar para eles. E por muitas vezes nós não estamos em posição de dar remédio algum, senão o da oração. Vamos concordar? Algumas vezes, alguns ofensores nós não podemos fazer nada. Nós não podemos sequer responder. Não é assim? Nós não podemos sequer falar nada. Mas eu posso orar por ele. Eu posso solicitar para ele o concurso do anjo da guarda dele, para poder maleabilizar o coração dele, para poder deixá-lo uma pessoa mais tolerante, primeiramente consigo mesmo e depois também para comigo. E nós temos que lembrar que ninguém mesmo, está aqui num grande parque de diversões, não é? Nós estamos aqui na Terra para poder angariar conhecimento. E o conhecimento ele só é angariado mediante a problemática do mundo. Como é que eu posso construir dentro do meu coração, do meu sentimento, da minha mente espiritual, o suporte, o auxílio aos meus irmãos, sem essas provas diárias? Como é que eu faria isso? Porque, como disse o Saulo na live dele, foi muito interessante, ele falou assim: ninguém consegue tolerar o outro assistindo Netflix em casa, não. Ninguém consegue tolerar o outro sem convivência, não. Porque é só quando você convive com a pessoa, é só quando ela te afronta, é que você vai ter a oportunidade de se comportar positivo ou negativamente. E não tenham dúvida, a vida vai proporcionar essas circunstâncias para nós, para que nós possamos ter tolerância. Então, assim, é nessas relações diárias, no estudo, no trabalho, mesmo dentro da casa espírita também, das casas religiosas em geral, que nós temos posições e contraposições e que podemos chegar a denominadores comuns. É por meio da experiência. Ninguém resulta em sucesso espiritual só na teoria estudando, não. Tem pessoas que acham que só estudar, eu li a Bíblia, eu li lá em Mateus, está escrito lá, Mateus capítulo 5, versículo 44, amai os vossos inimigos. Não, eu já aprendi tudo. Você vai ter que ser testado, provado, e a vida vai te proporcionar isso.
certo? Então é o seguinte, quando as circunstâncias nos impeçam o abraço fraternal imediato àqueles que nos firam, não nos esqueçamos que, assim que nos seja possível, os auxiliemos através da oração. Então, primeira coisa, vamos recapitular, certo? Essa tríade nossa. Primeiro ponto, vamos nos colocar no lugar do nosso irmão. Vamos ter maior compreensão para ele. Dizer assim, o que será que ele está passando? Será que ele está sofrendo de alguma cegueira? Será que ele está sofrendo alguma obsessão espiritual, algum problema na vida dele que o coloca nesse comportamento? Vamos ter essa compreensão. Segundo, vamos saber que é melhor socorrer do que ser socorrido. É melhor ajudar do que ser auxiliado. É melhor ser ofendido do que ofender. Esse é o maior motivo de socorro para aqueles que são nossos inimigos. É muito melhor eu ajudar do que ser ajudado. Não posso ajudar mediante orientação, porque não tenho esse espaço, não tenho essa abertura. Vamos fazer então por meio da oração. Esse é o segundo ponto da nossa tríade de hoje. Vamos partir para a terceira. Vamos relembrar. Não deixar que o adversário determine a nossa conduta. Se o inimigo grita, vamos silenciar. Se ele está nos agredindo, vamos desculpar. Se ele está me caluniando, vamos continuar servindo e amparando. Sempre o trabalho. Não para de trabalhar. Não impeça, não fique desmotivado. Não fique sem o móvel da ação dentro do bem. Porque o bem que você faz hoje, ele te garante no futuro. Cobre uma multidão de pecados. Nunca deixe que a atitude impensada do adversário sirva de modelo para a sua conduta. E aí nós vamos falar o seguinte. Quando a gente se vê afrontado, é muito interessante porque a gente passa a adotar a mesma conduta do nosso ofensor. Nós já falamos isso em outros encontros nossos aqui, que quem responde a uma agressão com outra agressão ou com fuga são os espíritos que estão no plano animal. Eu estou me referindo aos animais mesmo. Os cães, os cervos, os leões, a chita. Estou falando desses animais por quê? Porque, normalmente, quando nós somos ofendidos, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente justifica, né? Justifica, foge. Assim, não fui eu. Poxa vida, você chegou atrasado hoje para o serviço? Você fala, não, é porque eu tive uma dificuldade e o meu carro não pegou direito, etc e tal. Você fugiu. Fugiu da ofensa. A segunda coisa é ofender de volta. Normalmente a gente faz isso. Então, dentro desse parâmetro, o que a gente pode fazer? O ofensor, a gente pode passar a entender essa atividade de ofensa, de retirada das nossas ideias benéficas. O ofensor ele aparece para a gente como fosse um teste de aprimoramento moral. Certo? Vamos imaginar o seguinte, quando a gente está, se a gente verificar, por exemplo, um homem dentro de um charco, digamos que um homem está embebido dentro do charco, certo? Ele está se afogando dentro do charco. Você vai pular dentro do charco para poder retirar ele de lá? Ou você vai auxiliá-lo a sua retirada ali de fora? Não entre na esfera de ação dele. Ele está embebido nas energias negativas às quais ele mesmo alimenta. Não entra nessa energia, não entra nesse charco dele. Certo? É preciso, o que ele fala aqui é o seguinte, é preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não lhe pede o mergulho desamparado nas chamas. Para você salvar alguém que está no meio de um incêndio, você não pode entrar no meio das chamas sem proteção, não. Porque se você entrar nas chamas sem proteção, você acaba se machucando também. Você acaba se queimando. Então é nesse sentido,
a ação diante os meus inimigos. Está aqui, portanto, uma tríade de comportamento para a gente explicar um pouco o amai os vossos inimigos. Eu quero ler uma parte, para a gente já finalizar, já estamos próximo do nosso tempo de finalização. Capítulo 17 do livro Voltei, com o irmão Jacob, ele fala o seguinte, na escola de iluminação. Olha a primeira frase que ele fala. Infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura e espera sempre. A tolerância de nosso Pai para conosco, ela é infinita. Quantas vezes nós fomos perdoados? Quantas vezes a misericórdia nos foi dada? Se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes, logo após a minha desencarnação, se me relembrassem descaridosamente os meus erros, talvez me refugiassem na resistência, acentuando as sombras que já me dominavam a alma. Gente, perdão é uma coisa que não é só para encarnado não, viu? É para os desencarnados também. Estão vendo a extensão do amar os vossos inimigos? Como isso pode, se nós respondermos com mais ofensas? Porque o irmão Jacob ele foi tratado com caridade, com compreensão, com tolerância, e é por isso que ele consegue se recuperar. Estão percebendo? Provavelmente eu inventaria recursos contra o serviço da luz. Então, se a gente passar a criticar aquele que já está incorrendo em erro, aquele que já está ofendendo, aquele que detém desvios, nós passamos a colocar essa pessoa numa infinidade de problemas ainda maior. É nesse sentido que Jesus fala, vamos amar os nossos inimigos. Ele não quer falar para a gente, para que nós nos ajoelhemos diante dos nossos inimigos, em plena rogativa, pedindo assim, nos colocando em posições de vítimas, falando assim, nossa, não faz isso comigo não, ou então se justificando para o seu adversário. Não, ele não pediu isso para nós. O que ele pediu foi para que nos colocássemos no lugar do outro. Foi para que não entrássemos no nível energético dele, não respondendo ele na mesma medida. E que, sobretudo, tenhamos uma misericórdia, uma tolerância, que também nos é dada diuturnamente por Deus. É nesse sentido. Eu vou encerrar por aqui hoje, certo? A nossa atividade de entendimento do amar os vossos inimigos. Nós fizemos 3 partes, fizemos uma tríade, e ficou agora mais 4. São 7 ao total, para a gente estudar no nosso próximo encontro, certo? Para quem se interessar pelo tema, que é muito interessante, ele está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, e ele diz o seguinte, amai o teu próximo, ou melhor, ouviste o que foi dito, amai o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem quiser também aprofundar mais um pouco, essa mesma temática, ela é falada lá no Levítico, que é um dos 66 livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, certo? Em que é um conjunto de legislações, em que isso aqui também é falado lá. Ele é falado da seguinte forma: não terás no teu coração ódio pelo teu irmão, Levítico 19. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terá a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra o teu povo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá no Levítico, no Velho Testamento. Jesus, portanto, ele está fazendo um cumprimento das Escrituras. Nesse sentido que Mateus trabalha e é também uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente vai trabalhar um pouco mais o amar vossos inimigos, vamos falar também sobre essas questões orbitantes do Evangelho, da Boa Nova, com o Velho Testamento também, onde é que estão, sistematicamente falando, essas palavras de Jesus. A gente se encontra no domingo, para a gente acabar de falar sobre essa temática
tão maravilhosa e tão desafiadora que o Cristo nos colocou, que é amar os inimigos. Eu vou encerrar, vamos fazer agora a nossa prece final e também o passe coletivo. Vamos elevar os nossos pensamentos para a gente poder fazer a prece e receber as energias que nos são necessárias. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que coloque o Teu bálsamo superior sobre nós e que as energias que vêm do alto possam chegar até nós, realinhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e que possamos também colocar em prática os ensinamentos que nos foram compartilhados na data de hoje. Solicitamos ainda que fluidifique as águas dos nossos companheiros que estão em casa, para que eles possam também receber as mesmas energias que lhes são necessárias e que nós também possamos receber o Teu concurso e Teu auxílio nesse momento. Confiantes no Teu amparo superior agora e sempre, encerramos a reunião de hoje. E assim seja.